Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Guia Definitivo, Investimento em Ações. O nosso objetivo aqui hoje é guiar vocês nesta jornada, transformando o conhecimento de principiante em domínio de mestre no universo da Bolsa de Valores. A nossa jornada começa com um passo fundamental: quebrar os mitos que impedem a maioria das pessoas de começar a investir. Operar no mercado financeiro não é um jogo de sorte ou azar, como muitos pensam, e sim uma jornada que exige muito estudo, treinamento e, principalmente, estratégia. Vamos desmistificar as principais ideias erradas que circulam. O primeiro mito é que você precisa de muito dinheiro para começar. Falso! Hoje em dia, a verdade é que é possível acessar produtos de investimento sofisticados a partir de R$1. O realmente importante é criar o hábito da disciplina de poupar e investir. O segundo mito é que educação financeira é apenas para os ricos. Novamente, falso. Conhecimento financeiro é para todos nós. Ele nos capacita a ter uma relação muito melhor com o nosso dinheiro e a tomar decisões mais inteligentes, seja para sair das dívidas ou para planejar a nossa aposentadoria. E o último mito comum é que você precisa acompanhar o mercado todos os dias. Falso. Para a maioria das estratégias, especialmente as de longo prazo, esse acompanhamento diário pode ser totalmente improdutivo. Cada aplicação tem o seu tempo de maturação e deve estar sempre atrelada a um objetivo muito claro que você definiu previamente. Lembrem-se, os pilares para começar são fundamentos, estratégia e, por fim, a maestria. Para começar a jogar, é preciso conhecer o campo. Vamos mapear o ecossistema do mercado de ações. Primeiro, você, o investidor. Quando você compra uma ação, que representa a menor fração do capital de uma empresa, você se torna, literalmente, um sócio desse negócio. Temos a B3, que é o nosso campo de jogo. É a Bolsa de Valores do Brasil. Brasil, Bolsa, Balcão. É o ambiente onde as ações são negociadas, custodiadas e liquidadas. A corretora é o seu técnico. Ela é a instituição financeira que vai intermediar as suas ordens de compra e venda. É crucial que você escolha uma corretora que seja idoneia e credenciada pelos órgãos reguladores. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, é o nosso árbitro. É a entidade responsável por fiscalizar e regulamentar todo o mercado, protegendo os investidores e coibindo qualquer prática irregular. E por fim, o Ibovespa é o termômetro do mercado. Ele é o principal índice de referência da B3 e representa uma carteira teórica com as ações mais negociadas. Ele reflete o sentimento geral do mercado, e o principal critério para uma ação entrar neste índice é a sua liquidez, ou seja, a facilidade de ser comprada e vendida rapidamente. Agora, vamos para o guia prático dos seus primeiros 4 passos para começar a investir. Passo 1. Defina seus objetivos financeiros. O que exatamente você espera alcançar? Ter um plano muito claro para o curto, médio e longo prazo é essencial para você definir sua tolerância ao risco e montar uma estratégia adequada. Passo 2. Escolha uma corretora confiável e abra sua conta. Pesquise sempre instituições que são autorizadas pela CVM e pela B3. O processo de abertura costuma ser online, rápido e seguro, e muitas corretoras hoje oferecem taxa zero de abertura e manutenção. Passo 3. Preencha o questionário API, Análise do Perfil do Investidor. Este questionário é obrigatório. Ele avalia seus objetivos, conhecimento e tolerância a risco para garantir que os produtos oferecidos sejam adequados ao seu perfil, que pode ser conservador, moderado ou agressivo. Passo 4. Transfira os recursos e explore o home broker. Você envia o dinheiro do seu banco para a conta da corretora via TED ou DOC. Depois, você deve se familiarizar com o home broker, que é a plataforma online onde você enviará as suas ordens de compra e venda de ações. Chegamos à grande decisão. Como escolher as suas ações? Existem 2 grandes escolas de análise. De um lado, a análise fundamentalista. O foco dela é o valor intrínseco e a saúde financeira da empresa, buscando uma visão de sócio. O objetivo é identificar empresas que estão subvalorizadas, mas com potencial de crescimento sustentável. O horizonte de tempo é o longo prazo, o famoso estilo buy and hold. As ferramentas são balanços patrimoniais, DRE e indicadores financeiros como PL e ROI. A filosofia é que o mercado pode precificar incorretamente um ativo no curto prazo, mas no longo prazo ele tende a corrigir para o valor real. Do outro lado, a análise técnica, ou análise gráfica. O foco é exclusivamente nos movimentos de preço e volume do ativo no gráfico, interpretando a psicologia do mercado.
O objetivo é identificar tendências, padrões e pontos ideais de entrada e saída para operações. O horizonte de tempo é o curto e médio prazo, voltado para traders. As ferramentas são os gráficos candlesticks, médias móveis e indicadores de momentum como RSI e MAC. A filosofia aqui é que o preço já desconta tudo, e os padrões históricos de preço tendem a se repetir. Vamos nos aprofundar na análise fundamentalista, que é a visão de sócio e a escola do longo prazo. Precursora de lendas como Warren Buffett, a premissa é simples: comprar ações de boas empresas por um preço que esteja abaixo do seu valor real, o chamado valor intrínseco. Os principais indicadores que olhamos são PAL, preço-lucro. Ele compara o preço da ação com o lucro gerado pela empresa. Ajuda a entender se a ação está cara ou barata em relação aos seus lucros. ROI, retorno sobre o patrimônio líquido médio. Quão eficiente a empresa é em gerar lucro a partir do capital que pertence aos acionistas. Um ROI alto e consistente é um sinal de qualidade. Dívida-patrimônio, avalia o nível de endividamento da empresa. Empresas com dívida sob controle são geralmente mais resilientes, especialmente em momentos de crise. Fatores qualitativos. A análise vai além dos números. É preciso avaliar a qualidade da gestão, as vantagens competitivas da empresa e a reputação da marca no mercado. Um exemplo clássico é o caso da Magazine Luiza. Anos atrás, suas ações estavam em baixa. Investidores fundamentalistas enxergaram o potencial e o valor intrínseco da reestruturação do negócio, apostando na empresa quando o mercado estava pessimista. Anos depois, as ações se valorizaram mais de 1000%. A análise técnica, por sua vez, foca em interpretar a psicologia do mercado. O foco está em observar o comportamento e as oscilações do preço de um ativo para identificar padrões e tendências. A ideia central é que os movimentos de preço refletem a psicologia coletiva dos investidores. 3 conceitos essenciais são as tendências. Tendência de alta, bullish, ocorre quando há mais demanda, compra, o que eleva o preço. No gráfico, você verá topos e fundos ascendentes. Tendência de baixa, beariz, acontece quando há maior oferta, venda, resultando na queda do preço. O gráfico mostra topos e fundos descendentes. Tendência lateral, há um equilíbrio entre oferta e demanda, e o mercado anda de lado sem uma direção clara. Outros conceitos importantes são suporte e resistência. São os níveis de preço onde o ativo tende a parar de cair, suporte, ou parar de subir, resistência. Volume é a quantidade de ações que está sendo negociada. Um aumento de volume pode, frequentemente, confirmar a força de uma tendência. Padrões gráficos são formações visuais no gráfico que podem indicar movimentos futuros de preço. Para escolher o ativo mais adequado, você precisa analisar 3 pilares cruciais. Pilar 1. Volatilidade, risco versus retorno. Volatilidade é a variação dos preços de um ativo, a montanha-russa do mercado. Ativos muito voláteis são mais arriscados, mas também têm maior potencial de lucro. Como usar? Perfis conservadores devem evitar alta volatilidade, mas perfis agressivos podem se beneficiar, desde que façam uma boa gestão de risco. Pilar 2. Liquidez, a agilidade da conversão. É a facilidade de você converter um ativo em dinheiro rapidamente, sem perdas significativas de valor. Como usar? Ativos de alta liquidez são essenciais para formar uma reserva de emergência. Para objetivos de longo prazo, como a aposentadoria, a liquidez se torna menos determinante. Pilar 3. Preço, acessibilidade e custos. É o valor nominal do ativo. Ativos com preços muito elevados podem implicar em maiores custos de movimentação, como emolumentos e corretagem. Como usar? Se você tem pouco capital ou seu objetivo é fazer giros curtos, trading, evite ativos muito caros para que seus lucros não sejam corroídos pelos custos. A dica de mestre é que não existe o melhor ativo, mas sim o mais adequado aos seus objetivos. A combinação desses 3 pilares ajuda a alinhar o investimento à sua estratégia pessoal. Um investidor mestre entende que, na renda variável, o risco é inerente, mas pode ser gerenciado. Proteger o capital é tão crucial quanto fazê-lo crescer. 3 estratégias de defesa essenciais. Diversificação inteligente. A regra de ouro é nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Invista em diferentes empresas, principalmente em diferentes setores. Isso protege seu dinheiro de perdas significativas se um único setor se sair mal. Mas atenção, diversificação exagerada, com dezenas de ações, pode diluir os seus ganhos e dificultar o acompanhamento. Mentalidade de longo prazo. O mercado é volátil no curto prazo.
Evite o pânico em momentos de queda e não espere retornos imediatos. Empresas sólidas tendem a crescer ao longo dos anos. A paciência é uma virtude estratégica nesse jogo. Fuja do efeito manada. Este fenômeno é o ato de comprar ou vender motivado pelo medo ou euforia coletiva. Quando todos estão falando de uma oportunidade, é muito provável que ela já tenha passado. Tome decisões sempre baseadas na sua própria análise, e não na emoção da multidão. Uma das maiores preocupações é: meus investimentos estão seguros se a corretora quebrar? Sim, seus ativos têm segurança. O segredo está na segregação patrimonial. Seus ativos e o seu dinheiro jamais se misturam com o patrimônio da corretora. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu que o dinheiro do investidor não entra na massa falida da corretora. Além disso, temos a custódia na B3/CBLC. As suas ações são registradas no seu CPF e são custodiadas na CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é uma entidade da B3. O vínculo do ativo é diretamente com você, não com a corretora. Atenção! É muito importante saber que o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, não cobre ações. O FGC protege investimentos bancários, como CDBs e LCIs, em até R$250 mil. Essa garantia não se aplica a ações, ETFs ou fundos imobiliários. Ao investir em ações, você assume o risco do negócio, risco de mercado, e não o risco de crédito da corretora. Em caso de falência da corretora, seus ativos custodiados na B3 permanecem seus, e basta solicitar a transferência de custódia para outra instituição. Chegamos ao jogo dos adultos, a tributação. Obter lucro é o objetivo, mas declarar e pagar os impostos corretamente é a sua responsabilidade. Na renda variável, você, o investidor, é o responsável por apurar os lucros e recolher os impostos. 3 conceitos fundamentais. Apuração mensal. O cálculo do lucro e do imposto devido deve ser feito todos os meses em que houver venda de ativos, diferente da declaração anual de ajuste. Ganho de capital. É o lucro obtido ao vender um ativo por um preço maior do que o da compra. O imposto incide sobre este ganho. DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, é a guia oficial para o pagamento do imposto de renda sobre os seus ganhos. O pagamento deve ser feito até o último dia útil do mês seguinte à operação. Lembrem-se da diferença crucial. Declarar é apenas informar suas operações à Receita Federal anualmente. Pagar o imposto, através da DARF, é uma obrigação mensal quando há lucro tributável. Para dominar o imposto de renda, você precisa conhecer as alíquotas de tributação que variam conforme o tipo de operação. Existem 2 modalidades principais de operação: swing trade, ou operações comuns, e day trade, operações no mesmo dia. Swing trade é definido como a compra e venda de um ativo em dias diferentes. A alíquota de imposto de renda sobre o lucro líquido é de 15%. Para o swing trade, existe uma isenção de R$20 mil em vendas mensais sob condições específicas. Além disso, prejuízos de swing trade podem ser compensados apenas com lucros de swing trade. Day trade é a compra e venda do mesmo ativo no mesmo dia. A alíquota de imposto de renda sobre o lucro líquido é de 20%. Esta modalidade não tem isenção de R$20 mil, o que significa que é sempre tributada. Da mesma forma, prejuízos de day trade só podem compensar lucros de day trade. Como dica de mestre, é essencial manter uma planilha de controle de todas as suas operações, incluindo custos de corretagem e taxas da B3. O controle é fundamental, pois prejuízos em um mês podem ser abatidos dos lucros em meses seguintes, desde que na mesma modalidade de operação, o que reduz o imposto a pagar. Esta é a regra mais importante, e ao mesmo tempo, a mais mal compreendida para o pequeno investidor, a isenção dos R$20 mil. Para ter direito à isenção do imposto sobre o lucro, 3 condições precisam ser cumpridas simultaneamente no mesmo mês. Apenas para operações comuns, swing trade. Day trade nunca mais KO. Apenas para ações no mercado à vista. A regra não vale para FIs, ETFs, BDRs ou opções. A soma total das vendas no mês deve ser inferior a R$20 mil. O limite é sobre o valor da venda, e não sobre o lucro obtido. Lembrem-se, é tudo ou nada. Se a soma das suas vendas for R$19.999, seu lucro é isento. Mas se for R$20 mil e 1 centavo, você perde 100% do benefício, e o imposto de 15% incide sobre o lucro total obtido naquele mês, e não apenas sobre o valor que excedeu. Para além do imposto de renda, existem custos que impactam a sua rentabilidade. Primeiro, os custos da B3.
Taxas operacionais. Mesmo que a sua corretora ofereça corretagem zero, toda operação na bolsa tem custos cobrados pela própria B3. Eles aparecem na sua nota de corretagem e precisam ser considerados no cálculo do seu lucro. Os principais são: taxa de negociação, emolumentos cobrada pela B3 a cada negociação, e varia com o volume, o tipo de operação e o investidor. Taxa de liquidação, cobrada para garantir a efetivação do negócio, ou seja, a transferência do ativo e do dinheiro. Segundo, os dividendos. Dividendos são a parte do lucro que a empresa distribui aos acionistas. Atualmente, o status é que os dividendos distribuídos a pessoas físicas são isentos de imposto de renda no Brasil. No entanto, é crucial acompanhar a legislação. Existem projetos de lei em discussão no Congresso, como o PL 1087-25, que propõe a tributação de dividendos acima de certos valores. Um investidor mestre mantém-se sempre atualizado sobre o cenário político e fiscal. Parabéns! Você percorreu a jornada completa do nosso guia definitivo. Você construiu a sua base ao entender o ecossistema e dar os primeiros passos práticos. Você desenvolveu a sua estratégia ao aprender a analisar e escolher ativos com base em seus objetivos. E você alcançou a maestria ao dominar a gestão de riscos e a complexidade fiscal. Lembrem-se, o maior segredo para investir não é tentar prever o futuro. É ter disciplina para seguir o seu plano, conhecimento para tomar decisões sempre informadas e uma estratégia de longo prazo para construir riqueza de forma consistente. O mercado financeiro pode ser um excelente gerador de riqueza, mas ele exige estudo, paciência e planejamento contínuos. Continue a sua jornada. Muito obrigado! Acesse nosso site entropiero.com.br.